Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do KinaCast. O KinaCast nasceu com o propósito de conexão, conectar pessoas, histórias, experiências de vidas. Então, hoje estamos nós dois e eu quero falar com você um pouquinho sobre o que você está buscando conquistar. Eu quero falar em cima da palavra de Josué, o livro de Josué que está no Manual da Vida. No capítulo 1 de Josué, nos versículos 10 a 18, nós temos um episódio, uma parte da história de Josué. Nesse momento aqui, Josué tinha se tornado sucessor de Moisés. Moisés, acredito que você já tenha ouvido falar dele, se não ouviu, tem filmes a respeito de Moisés, tem no Manual da Vida, tem desenhos, e lá nesses filmes e desenhos retrata muito bem essa história maravilhosa de retirada do povo do Egito para a terra prometida, a terra da promessa que Deus prometeu ao povo dele, uma terra que manava leite e mel. E Moisés não pôde entrar nessa terra, ele morreu antes. Mas ele passou, ele fez uma sucessão. Ele entregou a liderança daquele povo nas mãos de Josué. Josué se tornou ali o líder daquele povo, um líder diferente de Moisés. A liderança de Josué era completamente diferente, era uma liderança mais militar, digamos assim. Josué, ele tinha uma postura mais militar. E nesse momento da história, eles avistaram a Terra Prometida. E o que era a Terra Prometida? E o que é a sua Terra Prometida? São as conquistas, aquilo que nós acreditamos que tem para nós, para as nossas vidas aqui nessa terra. Todo mundo tem um sonho, todo mundo tem, e se não tem, alguma coisa na vida fez com que essa pessoa deixasse de sonhar, né? E o que é muito importante, recuperar esse sonho. Mas aqui eles estavam com o sonho deles muito, muito vivo dentro. E eles já podiam avistar, eles estavam próximos de tomar posse, próximos de conquistar aquilo que eles vinham buscando há tantos anos, porque eles ficaram 40 anos no deserto. Josué fala para eles o seguinte: então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passarei este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuirdes. Então Josué dá uma direção para o povo, para eles se prover de comida, para conquistar aquela terra, porque eles não sabiam o que ia acontecer nesses 3 dias. Poderia acontecer qualquer coisa que atrasasse, por exemplo, a tomada de posse. Tinham pessoas morando ali naquela terra que era Jericó. Poderia ter uma guerra, poderia ter um embate grande e eles tinham que estar preparados para qualquer coisa. E é sobre essa preparação que eu quero falar com você, trazendo essa história para os dias de hoje. Quando nós queremos conquistar algo nas nossas vidas, nós almejamos, tudo começa com uma visão, tudo começa com um sonho. Se você quer uma empresa, ou você tem uma empresa, mas você deseja aumentar, ampliar o tamanho dessa empresa. Se você deseja construir uma família, você ainda é solteiro. Se você deseja ter filhos, se você deseja fazer algum tipo de investimento em sua vida, você precisa de preparação. E eu quero trazer para você 4 pontos de preparação básica que nós precisamos. Primeiro ponto, a preparação espiritual. Nossa, Brenda, mas lá vem você falar do espiritual? Sim, gente. Nós, seres humanos, somos corpo, alma e espírito.
E o espírito, ele é o centro das nossas vidas. O Criador, quando nos criou, ele criou e colocou em nosso ser um lugar que é só dele. E o nosso lado espiritual, ele precisa estar desenvolvido. Ele precisa estar preparado. Porque, como ele é o centro, as demais coisas vão se ancorar nele. É como se ele fosse a base. E não é como se fosse, na verdade, é como ele é a base. Pessoas que não têm como base a sua vida espiritual desenvolvida, o seu relacionamento com Deus desenvolvido, ele fica como que solto. E por isso que muitas vezes você fica meio perdido, sem entender muito bem alguns sentidos na sua vida. Porque essa base que te dá ancoragem emocional, por exemplo, ela está solta, ela não está bem encaixada. Primeira coisa, então, preparação. Você precisa se preparar, procurar ter uma vida de relacionamento com Deus, procurar conhecer um pouquinho mais a palavra de Deus, as promessas dele para a sua vida. Ele é o autor da vida, ele é o criador. Então é importante isso. Segundo ponto, preparação emocional. Você precisa estar preparado emocionalmente. Medo do que virá, medo de dar errado, olha só. Ansiedade, essas coisas começam a te desestabilizar, começam a atrapalhar. Relacionamento, comunicação. Existem crenças limitantes, parece clichê falar sobre crenças limitantes, mas elas foram inseridas em nossa vida, na nossa história, ao longo da nossa história. Lá na nossa infância, nós vivemos como que impactos emocionais que às vezes atrapalham as nossas vidas. O desenvolvimento das nossas emoções, ele é importante para trazer uma firmeza para as nossas vidas, para a gente saber quem nós somos. A partir do momento que você sabe quem você é, você se posiciona, você identifica, porque as emoções, elas fazem parte das nossas vidas. É inevitável. Nós somos um ser racional, mas nós também somos um ser emocional. E o que está compondo as nossas emoções? Ansiedade, tristeza, medo, empolgação, entusiasmo. Aí vem a frustração, você não sabe lidar com a frustração. Quando você conhece você mesmo, quando você sabe quem você é, você tem uma visão clara de quem é você identifica os seus pontos fracos e os seus pontos fortes. E você vai para a conquista, você vai para um embate, sabendo exatamente quem é você. E quando vem uma situação que vai atingir o seu ponto fraco, você já sabe, você já se conhece, você vai conseguir driblar aquela situação de uma forma mais inteligente, de uma forma mais tranquila, porque você já se conhece, porque a sua vida emocional já está muito bem desenvolvida e preparada. Um outro ponto que nós precisamos cuidar para ir de encontro com a nossa conquista é a nossa vida física, é o nosso corpo, a nossa saúde, a nossa alimentação, o nosso esporte. Tudo isso nos fortalece, é como se você estivesse blindando a tua vida, você estivesse revestindo uma armadura espiritual, uma armadura emocional, uma armadura física. Você não sabe quantos dias você vai ter que trabalhar mais horas do que o normal.
Você não sabe o quanto de esforço físico vai requerer de você. Se você tem uma boa alimentação, você vai evitar alguns mal-estares, por exemplo, gastrointestinais, que podem te atrapalhar. Você vai estar com o seu sistema imunológico mais fortalecido, mais resistente a uma gripe, mais resistente a algum resfriado, a alguma situação que possa te atrasar. Você já percebeu que quando você pega uma gripe, te derruba e te atrasa uma semana? É uma semana de cama? Olha a importância de você estar com a sua saúde em dia. Quando você faz atividade física, você libera os hormônios do bem-estar, do prazer, você libera energia, você tem energia física para brigar, para lutar pelos seus projetos, para planejar, para fazer. O seu sistema cognitivo está mais alerta, está mais ágil. Essa importância de você cuidar bem do seu corpo, a alimentação, do esporte. A alimentação saudável interfere diretamente nos seus hormônios, o esporte interfere diretamente nos seus hormônios. Eu estava falando dos hormônios do prazer. Os hormônios do prazer, por exemplo, eles ativados, vai ser muito mais difícil de você ser abatido por uma tristeza, por uma frustração, porque você vai estar ali ativo, você vai estar ali se movimentando. Você vai conseguir dormir bem, que é um dos pilares importantíssimos da nossa saúde, e o dormir bem te faz estar bem no dia seguinte, tomar boas decisões, raciocinar melhor. Tudo isso faz parte da preparação. Essa preparação que Josué falou para esses homens. Para você conquistar a terra, se prepare. E aí, a quarta preparação, preparação intelectual. A preparação da inteligência intelectual, do racional, de você ter conhecimento daquilo que você vai fazer, de você saber fazer um planejamento muito bem feito do que você quer. E eu estou falando aqui sobre empresa, basicamente, mas tudo isso se aplica em qualquer conquista que você queira na vida. Se você quiser uma conquista num casamento, isso tudo vai aplicar numa conquista de casamento. Se você quer uma conquista num investimento que você queira fazer, isso tudo tem a ver com isso. É importante que você esteja preparado para as conquistas. As preparações são importantíssimas. E olha que incrível, quando a gente vai aqui para os versículos 14, diz o seguinte: vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu desde o lado do Jordão. Porém vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós outros. E eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhe dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Olha que incrível esse pedaço que ele fala. Porém, vós, todos os valentes, passareis armados. Você, para conquistar alguma coisa, você precisa estar preparado e armado. Quais são as suas armas? Você sabe manejar bem as suas armas? A Bíblia diz que a própria Bíblia, né, o manual da vida, como eu chamo, ela é a arma do cristão. Se eu pegar essa arma, colocar ela em cima de uma mesa, lá na minha sala, ela vai me defender do quê? Ela vai me proteger do quê?
se ela estiver fechada ali. Eu preciso saber manejar bem a minha arma para eu poder vencer as batalhas e as guerras espirituais. Embora a Bíblia seja espiritual, ela nos ajuda a vencer guerras e batalhas no natural também, viu, gente? Se eu tiver em cima da minha mesa uma metralhadora, a melhor, e eu posso ter outras armas também, eu posso ter um fuzil, eu posso ter uma pistola, enfim. Mas eu nunca peguei numa arma na mão. Eu nunca atirei. E aí a minha casa é invadida. Do que servem aquelas armas? Do que servem aquelas armas na minha mesa? Nada. E eu digo isso para você a respeito das conquistas do dia a dia. Você precisa adquirir armas. Quais armas? A arma de uma boa comunicação, a arma de uma inteligência emocional para você, e digamos que você identifique em você os pontos fortes e fracos, mas você não sabe trabalhar esses pontos na sua vida. Do que adiantou você identificar esses pontos? Suponhamos que você precise de uma boa comunicação. E você fala o seguinte: olha, eu tenho boca para falar. Eu falo. Eu sei falar desde que eu nasci. Mas você não sabe falar bem. Você precisa afiar essa sua arma. Você precisa saber usar essa arma, que é a arma da comunicação, por exemplo, se você depende dela. Se você depende de aplicar as suas habilidades emocionais, você identificou quais são os pontos fracos e fortes, mas você não aprendeu a trabalhar, a usar essas habilidades emocionais. Você não vai conquistar. Você não sabe manejar a sua arma. Quais outras armas? Digamos que você precise ter um conhecimento de literaturas, livros. Todo mundo precisa. Você comprou vários livros, mas eles estão guardados na tua estante, você não leu. Então, você não aprendeu a manejar a sua arma. Aqui, ele fala da importância deles passarem armados para conquistar a terra. Qual é a arma que você precisa adquirir para conquistar a sua terra, para conquistar a sua conquista, o seu sonho? Qual é essa arma e o que você está fazendo para aprender a manejar essa arma e poder conquistar? Você já parou para pensar o porquê que você não sai do lugar? Você quer dar um up na sua empresa. Você preparou a sua empresa para esse up? Você tem estrutura? Você tem estoque? Você tem vendedor suficiente? Você estruturou tudo para entregar todo o material num tempo rápido? Embalar tudo isso? Você fez contato com transportadora? Gente, tudo isso é importante você pensar e se preparar para que você obtenha sucesso na vida, para que você seja uma pessoa próspera, para que os seus negócios cresçam. Tudo isso é importante para que a sua família vá bem, para que os seus sonhos se tornem realidade. Sonhar apenas não te leva em lugar nenhum. Você precisa sonhar e precisa adquirir habilidades para colocar esse sonho em prática, que é a preparação e o manuseio das armas necessárias para isso na sua vida. Pense nisso. Tenha ótimos negócios, ótimas conquistas. Obrigada por ter ficado comigo até esse momento no podcast e curta aqui e compartilhe com as pessoas que você ama, com as pessoas que você conhece e que precisam ouvir essa palavra.